Este vídeo é feito por fã. Caso tenha condições e deseje apoiar o autor e a editora, para que continuem com a publicação da obra, considere comprar a Light Novel pelos meios oficiais. Capítulo 2. Item perdido. Um mundo de jogo otome com um ambiente típico. De qualquer forma, quando um item fantástico aparece, eles são chamados de itens perdidos e são ferramentas impossíveis de serem redescobertas desde os tempos antigos. Muitos deles são feitos com uma tecnologia perdida e não podem ser reproduzidos no atual momento, então sua raridade é alta. Entre esses itens perdidos, há até um item que só a protagonista pode equipar. É um cenário feito para que a protagonista transmita uma sensação especial. Esta ilha flutuante a que cheguei é onde aquele mesmo item está sendo mantido. Avançando pela floresta que não tinha nenhuma trilha, limpei meu suor, tirei da bainha e preparei minha espada, então continuei enquanto cortava a grama e galhos. Apenas avançar é uma dor. O chão está todo mole e eu já caí várias vezes. Teria sido melhor se eu tivesse trazido meu machado. Avançando pela floresta, progredi cortando grama e galhos enquanto pensava em como teria sido mais fácil ter uma machadinha. Trouxe um comigo, contudo quando cheguei a alça rompeu, inutilizando-o. Não deveria usar esta espada para outra coisa senão treinar. Esta é mais ou menos a mentalidade dos nobres. Acordava de manhã cedo e treinava o básico sob a orientação de meu pai. As casas nobres empregariam um mentor ou tutor, porém os nobres pobres de fato não têm liberdade para contratar alguém. Eu olho ao meu redor. Estou mirando no centro da ilha, mas está demorando muito para chegar lá, ao contrário de como era no jogo. Como esperado, parece que o jogo e a realidade são diferentes. Para começar, percorrer um caminho sem trilha é difícil. Não posso ser descuidado com as cobras, insetos e outras criaturas vivas, porém acima de tudo, a coisa mais perigosa é ponto. Está aqui de novo. Reclamei em voz baixa enquanto me escondia. Eu me agacho no chão e me escondo enquanto o inimigo passa. Este inimigo não é um monstro. É um robô redondo com armadura de corpo inteiro que viaja flutuando. Ele não tem pés e se move flutuando no ar de maneira um tanto cambaleante. É uma máquina que se caracteriza por seus braços longos e chapéu pontudo na cabeça, e é um robô que tem a tarefa de defender sua base, a ilha. Parece que faz rondas periódicas dentro da floresta. Enquanto fico parado prendendo a respiração, oro para não ser descoberto. Confirmando que a máquina havia passado por mim, levanto e saio de cena o quanto antes. Fui poupado de ser dilacerado. Uma vez que esta máquina operacional está protegendo uma base que já está desprovida de pessoas, ela tem um ambiente um tanto solitário, mas ser pego seria um desastre. O robô continua a funcionar desde os tempos antigos para proteger a ilha e tem peças quebradas ou enferrujadas aqui e ali. Como não foi capaz de me encontrar, acho que está meio quebrado. Quero me apressar e chegar a essa base. Há uma base dentro da ilha flutuante. É a base onde o item perdido está residindo, contudo os robôs estão protegendo-a. A configuração não explica isso em detalhes. Dentro do jogo, era um lugar para reunir itens úteis do final do jogo. Resumindo, era o ponto onde você conseguia os itens de microtransação. Embora houvesse uma chance para a protagonista e companhia ingressar na ilha sem maiores problemas, era um momento em que alguém poderia pegar esses itens. Continuei cauteloso pela floresta e pude me deparar com um prédio depois de caminhar vários quilômetros. O prédio estava emaranhado com era e árvores crescidas brotavam do telhado, fazendo parecer desgastado. Provavelmente não foi tocado por muito tempo. É uma cena bizarra que lembra o que vi no jogo, entretanto parece nova quando a vejo na vida real. Agora, esta é a prova de que reencarnei neste jogo. Estive pensando que talvez essas lembranças fossem na verdade apenas ilusões. Que apenas tinha a impressão de que reencarnei. Já pensei nisso muitas vezes. Também era possível que só estivesse vendo este mundo como um mundo daquele jogo. Aliviado por não ter enlouquecido, entrei no prédio com cautela. O equipamento de defesa do prédio está quebrado e a maioria dos objetos ficou imóvel devido às raízes das árvores e era um edifício de concreto.
Havia equipamento elétrico implantado nas paredes. Tudo se assemelhava a objetos do mundo que conheço, e também posso sentir uma sensação de familiaridade. Prédios antigos como este às vezes são tratados como masmorras, não são? Existem edifícios antigos como este em ilhas flutuantes, onde os aventureiros ganhariam um tesouro e acumulariam uma fortuna. Os nobres encontrariam novas ilhas como essa e seriam elogiados se conquistassem uma masmorra. Eles se orgulham de serem descendentes de grandes aventureiros. No entanto, também se pode dizer que estão invadindo locais históricos. Os aventureiros saqueiam tesouros de preciosos locais históricos. Às vezes, destroem despreocupadamente coisas com alto valor histórico em nome da fortuna. Olhando de outra forma, eles são destruidores e saqueadores. Bem, eu faria o mesmo para não ser vendido a velhas pervertidas. Contudo, não diria isso na frente das pessoas. Continuando ao longo do caminho, descobri uma porta aberta. Porém, havia uma máquina oscilante e flutuante na passagem. O robô encarregado de defender tinha virado na minha direção e me notado. É um milagre que esses robôs quase quebrados possam se mover, e eu até derramei uma lágrima pensando em como eles têm guardado uma base para a qual ninguém vai voltar. No entanto, tenho um rifle. Desculpe por isto. Tendo pedido desculpas à máquina que até agora protegia a instalação, puxei o gatilho. A bala atingiu o robô, descarregando uma carga elétrica no ponto de impacto. O raio de luz estourou instantaneamente e o robô caiu no chão. A luz bruxuleante em seus olhos então desapareceu. Fico em alerta enquanto seguro o rifle, mas não parece que ele vá se levantar. Não há outros inimigos entrando em cena também. Confirmando o efeito das balas, fiquei aliviado ao ver que a instalação e os robôs estavam parcialmente quebrados. É como o jogo. É bom ter lembrado seus pontos fracos. Agora então, eu me pergunto se é assim. O efeito especial do raio nessas balas mágicas afetam os robôs. Já que eles estão encarregados da defesa, deveriam ter pelo menos a resistência a raios instalada, contudo isso é fantasia. Junto com o mundo de um jogo otome. Não adianta falar de pequenos detalhes. Sigo em frente, contando com minhas memórias, em direção à porta aberta. Estava meio aberta por causa das raízes das árvores e da eira. Foi assim nas minhas memórias. Bem, está indo de acordo com o jogo. Ao entrar na sala, o esqueleto de um cadáver tombou. Ele usava tecidos esfarrapados do que costumavam ser roupas e juntou as mãos em uma pose de oração. Tirei um cartão plano de seu bolso. O que tirei foi um cartão de acesso. Eu me pergunto se isso também era uma identificação, já que o nome de alguém estava escrito aqui. A foto desapareceu devido à deterioração, e apenas uma parte das letras sobrou, então não sei o nome completo dessa pessoa. Este é o alfabeto, sério? Estou sentindo algo estranho. Não esperava ver o alfabeto em outro mundo. Coloco o cartão no bolso e volto a me mover. Há um lugar dentro do jogo onde um item de microtransação reside. Passei por esta ilha muitas vezes para pegar este item com o propósito de completar o jogo. No entanto, minhas memórias de 10 anos atrás podem não ser confiáveis. Teria esquecido as coordenadas desta ilha flutuante se não as tivesse escrito logo depois de recuperar minhas memórias. É assustador pensar em como teria que confiar na minha memória confusa se não tivesse escrito nada. A ansiedade e o medo de sair para o céu sozinho. É algo que não quero experimentar duas vezes. Quando procurei por uma habitação que pudesse ser aberta com um cartão e o mostrei a um dispositivo, este abriu uma porta depois, havia um lugar que parecia uma sala de descanso. Máquinas de venda automática enferrujadas e gastas se destacaram. Uma delas havia entrado em colapso e a mercadoria dentro estava esparramada. Ao pegá-los com as mãos, elas se desfizeram como areia. Havia 2 esqueletos sentados em um sofá. Não me importava quando isso era um jogo, porém o que diabos aconteceu aqui? Uma parte da base em ruínas ainda estava operando. Pensar em como uma civilização com tamanha força tecnológica havia perecido me deixa um pouco inquieto. Bem, minha principal prioridade é conseguir o que preciso.
Dos dois esqueletos, um tinha a chave de que precisava para seguir em frente. Saí da habitação depois de pegar a chave e fui em direção ao meu destino. O que está a resto disso são robôs de defesa de um tipo diferente. Pensando bem, esse sujeito também estava aqui. Era um robô com várias pernas, ao qual faltavam algumas pernas, o que o tornava imóvel. Porém, estava no caminho, bloqueando a passagem, e também tinha armas para proteger o local de intrusos. Enquanto me escondia em um canto, atirei com o rifle e o impacto da bala se transformou em um flash de luz, mas o robô de defesa ganhou vida e começou a contra-atacar com uma metralhadora em mãos. Era apenas a metralhadora que se movia. No entanto, só isso já é uma ameaça. Quer esteja quebrado ou não, é um alívio que sua mira não esteja travada em mim. Quase. Enquanto me escondia no canto, carrego a próxima bala com o mecanismo de ação do ferrolho e ataco com o rifle enquanto ainda estou escondido. Para não me expor, uso um espelho para olhar a situação enquanto ataco disfarçadamente. Pode ser covarde, porém lidar com isso em primeiro lugar é como cutucar um ninho de vespas. Devido ao oponente estar quebrado, ele não está reagindo, já que não pode se mover e fixar sua mira em mim. Se estivesse com a manutenção em dia, estaria morto no estalar de dedos. O que eu estava pensando quando dei tiro após tiro era: ah, é muito resistente. Para piorar tudo, droga. Maldição, errei de novo. Calculando o consumo de balas na minha cabeça, isso está consumindo uma quantidade absurda de dinheiro. Como estou atirando com má postura, os tiros não estão acertando e, para piorar a situação, quando acertam, a coisa continua funcionando. Depois de vários tiros, a coisa finalmente parou de funcionar e, assim que verifiquei, descobri que usei quase 30 balas. Pensando em como foi no jogo, deveria ter tirado apenas umas 10 vezes. Talvez as coisas realmente tenham mudado agora que isso é real. Reorientei minha mente e depois fui para o meu destino, mantendo uma vigilância constante para quaisquer outros robôs de defesa. Continuei avançando, visando o centro da base. Quando percebi, apenas algumas das balas que trouxe sobraram. Continuei através da passagem escura, com apenas um fragmento de luz remanescente, e então finalmente cheguei ao local do meu objetivo. Uso a chave para abrir uma porta. Continuei por uma escada que levava ao porão. Não conseguia ver nada na escuridão, então peguei uma lamparina e acendi a luz. Se houver eletricidade, gostaria que houvesse lanternas. Este é um mundo onde existem lamparinas, contudo não há lanternas. Desci as escadas enquanto fazia uma reclamação. Dentro da passagem escura, ocasionalmente havia ossos humanos caídos que provocavam uma sensação de medo. Não sei o que aconteceu neste lugar, mas se possível, gostaria de pegar o quanto antes o que vim buscar e ir para casa. Mesmo assim, isso está indo, olhando tudo, não está de acordo com minhas memórias. É o lugar onde reside o item de microtransação que comprei. Revirando minha memória, o que está à frente é uma grande sala entrelaçada com raízes de árvores e era. Essa grande sala é o cais de uma aeronave. Agarrando o rifle com força em ambas as mãos, caminhei sendo cauteloso. Muitos dos lugares para acomodar docas de dirigíveis estão vazios, enquanto eras e raízes de árvores se projetavam e ficam penduradas. Mesmo as aeronaves que estão aqui estão emaranhadas com muita eira e raízes. Além do mais, o musgo está aderindo às superfícies. Além disso, todas as aeronaves estão quebradas. Entre elas, um espaço visivelmente grande foi preparado para o que estou aqui. Está em outro nível de tamanho em comparação com as outras aeronaves. Não há engano, é este. Foi a única aeronave que manteve sua forma original e era verde por causa da era e dos galhos que a enredavam, junto com o musgo brotando. No entanto, nem tudo estava coberto e a armadura cinza era visível em um ponto. Estremeci. É realmente aqui. Lentamente coloquei meus pés na rampa e certifiquei-me de que não quebraria quando me aproximasse da aeronave. A entrada não está mostrando sinais de abertura com eira emaranhada nela, então peguei minha espada e as cortei. Então, assim que abri a entrada com um cartão-chave, entrei no bar, não, no interior do navio de guerra.
Ao contrário do lado de fora, ainda era bonito e não tinha eira ou musgo. É classificado como uma aeronave que pode se tornar um navio de guerra voador. Não, espere, é uma nave espacial, então suponho que seja uma nave de batalha cósmica. De qualquer forma, o design do interior do navio de guerra era muito futurista. Parece ter vindo de um universo totalmente diferente. Em especial quando comparado com o jogo em que aparece. O interior não é visível no jogo, então é a primeira vez que o vejo. Será que sempre foi assim? Estou estimando o tamanho em cerca de 700 metros, o que o torna um enorme navio de guerra cósmico. É questionável se algo tão grande pode voar, porém este é um mundo onde ilhas e continentes podem flutuar. Entre eles, algumas das ilhas menores foram remodeladas para se tornarem aeronaves. Ouvi dizer que seu tamanho ultrapassa com facilidade os 1000 metros e são como uma fortaleza móvel. Eu de fato não posso fazer uma comparação aqui, já que não os vi, contudo este é um mundo onde não é estranho algo desse tamanho voar. Parece que, neste mundo, algo dessa magnitude é realmente grande, mas não raro. Por fora, resumindo, há um motor que é como uma caixa quadrada em ambos os lados da parte de trás da máquina. Seu corpo aerodinâmico significa que sua cabeça está apontada para frente, então quando você olha para ela de cima no jogo, seu gráfico parece um triângulo isósceles com quadrados em ambos os lados. A forma em si é simples, sem hélices no convés, vela ou qualquer coisa desse tipo. As formas das aeronaves variam neste mundo. Uma aeronave comum tem o formato de uma bola de rugby. Sendo sincero, parece que não há de fato uma fixação pelo formato, o mais provável é porque o nível de dificuldade em fazer uma aeronave é baixo. É fácil fazê-la flutuar em primeiro lugar. E, por consequência, as pessoas tendem a desenvolver aeronaves e então se aventurar ou fazer outra coisa. Conforme me movo pelo interior do navio de guerra, as luzes se acendem automaticamente, então apago minha lanterna. Depois de chegar até aqui, resta apenas um obstáculo. Pretendo chegar ao centro da aeronave e fazê-la se mover. Enquanto me movia ao longo dessa passagem incrivelmente longa, só conseguia ouvir o som dos meus próprios passos. Então, uma porta para meu objetivo apareceu e parei enquanto enxugava meu suor. Enquanto estava tenso, verifiquei o status do meu rifle e confirmei se havia balas carregadas nos pentes. Ajustei minha respiração. Hora de ir com tudo. Eu me preparo, abro a porta e entro. Era a instalação central, o lugar onde tudo é controlado, o núcleo. Uma área muito espaçosa havia sido arranjada aqui. No meio da sala, o robô humanoide, cuja metade superior se erguia do chão, estava esperando. Ele tinha um grande corpo. Sua cabeça tinha um formato simples e dentro do visor havia olhos de câmera que brilhavam em vermelho. Um som de inicialização ressoou na sala. Preparei meu rifle. Intruso detectado. Exterminar. Exterminar. O robô lentamente ganhou vida e seu tamanho era de cerca de 6 metros. Suas mãos grandes se moveram para tentar me pegar, então puxei o gatilho do meu rifle. No entanto, o impacto apenas deixou escapar uma pequena explosão na superfície de sua armadura, e emitiu um flash. Foi isso. Então realmente vai ser difícil. Quando carreguei a próxima bala, o cartucho ejetado fez um barulho metálico ao atingir o chão. Você não me permitiria ficar se eu mostrasse um cartão-chave. Enquanto mantinha a vaga esperança de que não iria ser parado se eu tivesse um cartão-chave dos membros da base, o robô na minha frente respondeu em um tom calmo. O cartão-chave que está em sua posse é de um membro da equipe da base. Suas características corporais não correspondem às do membro, nem de nenhum dos outros membros da equipe. Além disso, foi julgado que a sobrevivência do proprietário e das pessoas desta base é impossível. Portanto, você é um intruso. Exterminar. Obrigado pela resposta honesta, pelo menos. Eu tinha ouvido uma voz eletrônica sintetizada. Não esperava que fosse capaz de manter uma conversa. Acho um pouco surpreendente o quão direta foi sua resposta, porém não tenho tempo para me preocupar com isso agora. O próximo tiro acertou em cheio, mas também não causou tantos danos. Corri para escapar de seus braços que se estendiam.
Quando peguei um objeto cilíndrico preso ao cinto, tirei o pino e o atirei. O oponente tentou desviá-lo com uma das mãos. No entanto, ao tentar fazer isso, explodiu com o impacto. Isso provocou um choque elétrico mais forte do que as balas poderiam fazer e o robô adversário parou temporariamente. Fumos saem de suas juntas. Ótimo! Enquanto estava feliz por não ter perdido, o visor na cabeça do robô brilhou. Ataques de magia atingiram níveis críticos. Procedendo com a ativação da barreira mágica. Uma luz fraca saltou de seu corpo para envolvê-lo, como se o protegesse inteiramente. Mesmo quando dei tiro após tiro, todos os ataques mágicos elétricos são repelidos. A eletricidade nem sai com o impacto e não há danos. Que covarde! O robô respondeu em resposta ao meu grito. Obrigado. Embora eu tenha ficado surpreso com o agradecimento, troquei de cartuchos e preparei meu rifle. Você está quebrado. Meio que me agradeceu. Enquanto disparava bala após bala com o rifle, parecia que os movimentos do oponente diminuíam um pouco. Lutar de forma covarde é um elogio. Isso é o que me ensinaram. Está errado? Está errado. Porque você tem contramedidas contra a magia. Essa coisa não tinha barreiras mágicas no jogo. Fui enganado aqui. Resposta simples. Não posso dizer que entendo magia, contudo analisar e preparar contramedidas é natural, não? Você com certeza é brilhante. Trapaceiro também. Enquanto corria pela sala, continuo puxando o gatilho para atacar consecutivamente. Tenho procurado um ponto fraco, entretanto não consegui encontrar algum. Se perguntar, será que ele vai me dizer? Já faz algum tempo que não falo assim, posso estar em um estado de excitação. Estou me perguntando do que esta máquina está falando, mas este item de nível trapaça é um item perdido. O ápice da tecnologia antiga, um item de microtransação que comprei por 1000 ienes. É um pouco estranho que isso custasse 1000 ienes, contudo de qualquer forma, não há dúvida de que é uma arma potente. Não seria estranho que houvesse uma IA, mas não achei que pudesse conversar. Talvez seja porque a configuração para tal não foi estabelecida no jogo. Pego outro cilindro da minha cintura, uma granada de mão. É possivelmente uma granada de mão com efeitos mágicos. Não haverá nenhum efeito no eu atual idiota. Jogo, tomo certa distância e me inclino. O inimigo não tentou se defender disso. No entanto, quando a granada atingiu o robô adversário, ela fez uma grande explosão diferente da anterior. Caí para o canto da sala com a explosão, mas logo me levantei. A fumaça negra encheu dentro da habitação e a visibilidade logo piorou. Essa é apenas uma granada comum. Um poder tremendo, não? Estava hesitando em usá-lo porque poderia ter destruído a nave. Vou usar esta aeronave mais tarde. Teria sido melhor se houvesse um mínimo de arranhões possível, então não queria usar a granada. Dentro da sala cheia de fumaça, abaixei meu rifle. Este é apenas um dos muitos trunfos que tenho. Mesmo no jogo, meu poder era bastante. Enquanto pensava que estava tudo acabado, uma grande mão se estendeu da fumaça preta e facilmente me agarrou. O impacto me fez largar meu rifle, então peguei minha espada e a empurrei para os dedos do robô. No entanto, a lâmina apenas lascou e não causou nenhum dano. Ser agarrado com força foi muito doloroso. Me solte. Fiquei surpreso. Aquilo foi uma granada poderosa. Já que todos vocês são tão obcecados por magia, não pensei que usariam armas como esta. Que batalha interessante. Uma parte da armadura do adversário robô foi arrancada, expondo o que estava dentro. A infraestrutura, o motor e outras peças semelhantes eram visíveis. Quando ele me agarrou, trouxe seu rosto para mais perto enquanto olhava para mim. Sua forma de lutar é bem diferente das do passado. Esse rifle é surpreendente, porém tenho interesse nessas balas. Incorporar magia nelas é um conceito fascinante. Usando as lentes da câmera no visor, ele aumentou e retraiu enquanto olhava meu rosto, movendo-se com frequência. Não pude escapar e a força de sua mão usada para me agarrar foi ficando cada vez mais forte. Então uma questão foi lançada para mim enquanto estava lutando. Pergunta: em que ano estamos em termos do calendário solar?
Calendário solar. Como se eu soubesse. Em termos do calendário do reino Wolfort. Gaa. Eletricidade brotou da mão do robô oponente e meu corpo ficou entorpecido pela agonia enquanto eu gritava de dor. Perdendo o controle, agi violentamente para tentar fugir. No entanto, não era provável que escapasse de qualquer maneira. Essa resposta é suficiente. Havíamos feito a mesma pergunta muitas vezes. Contudo, fomos derrotados do mesmo jeito. Estava exausto quando a corrente elétrica acabou e o movimento do robô parou. Meu corpo tremia e não conseguia fechar a boca. Então limpei minha baba com a mão que estava usando para segurar minha espada. Derrotado. Nós. O que você está falando? Houve mesmo oponentes que puderam fazer um navio de guerra de nível de trapaça perder. Isso é sobre a nova raça humana. A antiga civilização foi destruída no passado antes do advento da nova raça humana com poder mágico avassalador. Nova raça humana. Isso faz parte do ambiente de jogo? O jogo Otome incluía tal configuração? Estou um pouco preocupado. Queria lidar com isso de forma simples e ser poupado de quaisquer fatos novos ao vir aqui. Bem, tal coisa não tem nada a ver comigo. Preciso sair daqui de alguma forma. E você é um descendente da nova raça humana. Você é o inimigo para mim. De repente, ouvi uma voz baixa semelhante a um som eletrônico. Era como se a voz estivesse tentando me rotular como um inimigo e me eliminar. Isso parece interessante. Vamos conversar sobre por um segundo e espere. Aui. Ouvi um som que não deveria ter ouvido vindo do meu corpo enquanto a grande mão continuava me apertando. O som disso gradualmente ficou mais forte. Exterminar o inimigo. Exterminar. As coisas não estavam mais em um estado onde pudéssemos conversar. Parecia que o robô estava tentando me esmagar de uma vez depois de ter sofrido muitos danos. Porém, ao contrário, só resultou em meu sofrimento prolongado. Não sei se isso é sorte ou azar, mas decidi o que devo fazer. Você. Você está apenas arrastando uma velha rixa. Nossa missão não acabou. É nossa prioridade máxima exterminar a nova raça humana. As ordens eram para ficar de prontidão nesta base, porém para exterminar se novos seres humanos surgissem. Neste ponto, muitos da nova raça humana chegaram a esta base. Observando agora, é óbvio que eles estão enfraquecendo. Agora vou lançar um ataque para destruir os novos descendentes da nova raça humana. Já houve aventureiros que vieram para esta ilha antes. Deixando isso de lado, se essa coisa sair e começar seu ataque, minha família será apagada. Isso não me torna aquele que despertou essa coisa dormente. Está tudo bem se aquela zola se for, mas é definitivamente repulsivo se meus pais, meu irmão mais velho e meu irmão mais novo desaparecem. Desembainhei minha espada de seu punho com minha mão direita, puxei-a e apontei a lâmina para o robô. Então. Vá para o inferno. Pedaço de lixo. Assim que ativei o mecanismo, a lâmina voou, cravou-se no visor do robô e explodiu em um relâmpago. Uma vez que a eletricidade fluía para dentro, o dano foi provavelmente enorme. A cabeça do robô estalou em uma pequena explosão e o visor se partiu ao voar. Não me importei quando um pedaço raspou minha bochecha, fazendo sangue sair. A mão perdeu seu poder, me liberando fazendo eu cair no chão. Bater no chão foi doloroso, entretanto ao ser liberado tornou mais fácil respirar e estou aliviado por ter conseguido escapar do perigo. Enquanto tossia violentamente, me movi sobre minhas mãos e joelhos para recuperar meu rifle. O robô tinha movimentos maçantes e seu comportamento ficou estranho. Levantando-me para cima com o rifle, empurrei o cano em direção ao visor. Eu não preciso ter simpatia por você. Tenho minhas próprias circunstâncias. Fique em silêncio, deite-se e aceite o que está vindo. Puxei o gatilho. Então carreguei uma bala de novo e puxei o gatilho mais uma vez. Cada vez que repetia o processo, o robô tentava estender a mão e me agarrar, porém. Acabou. Repeti isso muitas vezes até meu pente ficar vazio e o robô parar de se mover.
Todo tipo de partes se agitam pelas descargas elétricas, revelando que ele estava em um estado muito ruim. Vapores negros subiram das brechas da armadura. No entanto, eu podia ouvir um som eletrônico, uma voz robótica. Você está tentando me usar? Isso é impossível. O robô não estava se movendo, foi o painel de controle dentro da sala que inicializou. No jogo, era possível registrar-se como um mestre dessa coisa. Que irritante. Só vim aqui para pegar o item de microtransação. Apenas fique em silêncio e me ignore. Não sei se o item da microtransação que comprei está aqui ou não. Contudo, não há futuro para mim ou para este mundo se eu não o obtiver. Escolherei a autodestruição em vez de deixar a nova raça humana me usar. Se vai se autodestruir, então vou tomá-lo sob meu controle. Uma explosão também seria irritante. Não estou aqui para morrer. Enquanto realizo minhas operações, as letras do alfabeto na tela foram alteradas para o japonês. Que conveniência agradável. Isso tornará as coisas mais fáceis de operar. Falei em japonês, o idioma que há muito sentia falta. O objetivo está bem na minha frente. O que me esforcei tanto para buscar está um pouco à frente, fazendo minha atenção aumentar. Realizei minhas ações, então o que abriu em parte do painel de controle foi o registro do proprietário da nave, o mestre. As orientações que indicavam onde colocar minhas mãos foram acessas. Japonês. Você pode ler isso? Vocês não deveriam saber usar japonês. Escutando com atenção, o som vinha do alto-falante da sala. Parece que não vinha do robô. Parece que o robô tinha interesse em mim. Contei uma piada enquanto colocava minhas mãos no painel de controle. Minha alma é de um japonês genuíno. Justiça para mim é desjejuar arroz e sopa de miso todas as manhãs. Bem, nunca comi isso aqui, no entanto. Talvez você não saiba o que acabei de dizer, na verdade. É provável que essa coisa não vai entender, mesmo se eu me apresentar como uma pessoa reencarnada. Imagino que se disser tal coisa para outras pessoas, elas vão dar um sorriso amargo enquanto se distanciarem de mim. Alma. É este o conceito de transmigração. Então consegue entender o que estou dizendo? Correto, isso é o que é. Provavelmente. Eu me sinto um pouco feliz por ter uma conversa em japonês depois de tanto tempo. O painel de controle verificou minhas informações genéticas nas palmas das mãos. O registro do proprietário foi concluído e, em seguida, começou a escanear enquanto meu corpo inteiro estava envolto em uma luz vermelha. Assim que a varredura terminou, o robô me fez outra pergunta. É confirmado por sua informação genética que existem de fato vestígios de um indivíduo japonês. No entanto, você é dos novos humanos. Ao mesmo tempo, herdou os genes dos antigos humanos. Que desconcertante. Não é viável. É mesmo. Porém, com isso, o navio é meu agora, certo? De fato. A partir de hoje, esta espaçonave é sua propriedade. Quer dar um nome? Penso um pouco. Nomear não era algo que eu pudesse fazer no jogo. Não consigo pensar em um bom nome. No jogo, era Luxion. Luxion. Foi documentado. Então você não vai se autodestruir. Isso é um alívio. Estando extremamente exausto, sentei-me no local depois que tudo acabou. Fui capaz de ver a sala de forma vaga através da fumaça que veio da batalha. Segurei o rifle em minhas mãos, junto com sua coronha de madeira. A coronha da arma havia se desprendido. Estando assim, não posso usar sem consertar. O presente dos meus pais está destruído. Suspirei enquanto olhava para o teto. Se você tem a alma de um japonês, isso significa que tem memórias da guerra? A guerra? Eu não tenho nenhum. Em primeiro lugar, nasci durante um período de paz e trabalhei em um escritório lá. Não tenho experiências com guerras. Pensando bem, minha vida anterior foi uma grande bênção. Mesmo agora sinto falta do meu mundo anterior. Quero voltar a ele se puder. A fumaça se dissipou pouco a pouco. É provável que seja devido à ventilação na sala. Parece que o que eu queria era alguém com quem contar a minha história. Contei os detalhes da minha reencarnação ao meu parceiro Ia. Então você entendeu.
Este mundo insano é o mundo de um jogo Otome. Jogo Otome é algo como um jogo de simulação de amor. Falei sobre como tudo começou o período de tempo de antes e depois de que reencarnei. Então, falei sobre como esse mundo é aquele mundo de jogo Otome. Surpreso? Estou impressionado com seus delírios. Porém, falar japonês não é algo que pode vir de um delírio. Se tivesse que descrever meus pensamentos em uma palavra, essa palavra seria interessante. Também estou surpreso. Além disso, acho que sua própria existência é uma prova também. O fato de saber sobre você e de ter conseguido te encontrar aqui é a prova de que este mundo é um jogo, certo? Estou ouvindo coisas absurdas de você. Para começar, não deveria haver outros que reconheceriam este mundo como um jogo? Apenas deixe os pequenos detalhes de lado. Não gosto de lidar com coisas incômodas. De qualquer forma, não consigo pensar em uma resposta para isso, então está se tornando apenas uma perda de tempo. Enquanto continuava a falar exausto, comecei a tossir. Quando cobri minha boca, notei sangue escorrendo da minha luva. Estou ferido em algum lugar. Nada bom. Tenho que voltar. Enquanto meu corpo desabava lentamente, ouvi uma voz. Leonfou Bartford, confirmo que a vida do mestre está em estado crítico. A transferência para o consultório médico irá. Já se passaram 3 meses desde a partida de Leon. Zola havia chegado à casa dos Bartford e falado sobre coisas desagradáveis. Ela entrou na sala de trabalho de Barcos e, desde a manhã, fez com que ele e até Lucy sentassem enquanto os criticava. Esse pedido de casamento que me custou muito arranjar está arruinado, aquela criança é mesmo uma idiota. Ele voou sozinho e egoisticamente se matou. Ela agarrou a mão de Barcos em aborrecimento. Quando Lucy soube que seu filho poderia ter morrido, seu humor ficou claramente sombrio. Por isso mesmo, Zola não parou de atormentar. Ela sabia o que aquilo estava fazendo e continuou a fazer. Nesse ritmo, teremos que nos contentar com o próximo filho. Bem, mesmo com uma idade assim, ainda deve ser capaz de fazer as tarefas domésticas. Barcos interrompeu. Colin. Essa criança não tem nem 10 anos. Além disso, é possível que Leon volte. Zola riu com desdém. Você está falando sério? Já se passaram 3 meses desde que ele saiu. 3 meses. Seria estranho se ainda estivesse vivo. Oh, certo. É possível que tenha fugido sozinho. Meu Deus, é por isso que crianças nobres rurais são um estorvo. Não sabe nada sobre cavalheirismo. Os cavaleiros de Oldfort juram lealdade a uma figura de proa ou líder. Para os cavaleiros, seria o governante do país. Para os cavaleiros retentores, eles juram lealdade a um senhor feudal ou ao chefe de sua casa e são ensinados a viver nobre e retamente. O treinamento diário e uma vida modesta e frugal são considerados virtudes. Eles são cavaleiros de honra que sem dúvida colocariam suas vidas em risco por sua lealdade. Lutar pelo bem do país é uma honra. Para o cavaleiro ideal. Para simplificar, os cavaleiros são grupos de subordinados convenientes para os líderes. Nos últimos anos, também houve cavalheiros com cavaleiros que protegem as mulheres e colocam suas vidas em risco por elas. Originalmente, as espadas e escudos para proteger os cidadãos impotentes eram os cavalheiros, porém a situação mudou com o passar do tempo. Vendo o rosto choroso de Lucy, Barcos foi para o lado dela e colocou a mão em seu ombro. Os dois pareciam um casal. Isso irritou Zola. Que insolente! Fui eu que me casei com este senhor feudal rural. Não posso permitir tal visão de intimidade diante dos meus olhos. A presença de Lucy, a amante, a irritou. Devido a isso, ela teve a ideia de vender os filhos e filhas de Lucy para pessoas na capital real que não tinham um parceiro. Em primeiro lugar, aquele que sucederá a família deste barão é meu filho, Rutard. Os outros filhos são desnecessários. Todos os outros podem ser vendidos para dar lugar a Rutard Mercy. Sobre o ambiente atual, uma voz frenética foi ouvida na sala. O ainda imaturo Colin abriu a porta usando toda a sua força e tentou dizer algo sem fôlego. Colin, você deve permanecer no seu quarto. Você mesmo bateu na porta.
Enquanto Barcos estava lhe dando um aviso, Colin continuou abrindo e fechando a boca enquanto apontava para a janela. Todos olharam pela janela para ver uma sombra que era capaz de bloquear o sol. Quando Barcos abriu a janela para olhar para fora com inquietação. Que tipo de navio é esse? Havia uma aeronave gigante que parou acima de sua residência. Zola recuou. Onde? Que navio? Houve um pânico em relação à possibilidade de ser um pirata do céu, um feudo ou uma aeronave de outro reino vindo para atacar. No entanto, se fosse esse o caso, então havia algo estranho na situação. Do grande dirigível, um menor, com cerca de 20 metros, desceu. A figura de Leon era visível nele. A aeronave carregava uma montanha de tesouros de ouro e prata, uma quantidade incrível mesmo quando vista de longe. Leon desceu para o jardim da residência e acenou com a mão. Pai. Eu voltei como prometido. Dê uma olhada neste tesouro. Leon caiu na gargalhada em frente à montanha contendo ouro, prata e joias. O valor exato disso não poderia ser calculado, mas se fosse em reais, então sem dúvida alguma seria uma quantia de dinheiro impensável. Lucy desatou a chorar no local. Meu filho, por fim você voltou depois de tanto tempo. Que alívio! Ela sorriu enquanto estava feliz ou triste. Barcos correu para fora da sala em confusão e foi em direção a Leon. Zola ficou na janela de olho no tesouro de Leon. Após estes, Leon segurou um sorriso triunfante. Ele olhou para Zola e murmurou as palavras "eu ganhei". Zola fez uma expressão desagradável enquanto se agarrava com força ao peitoril da janela. Ah, aquele pirralho estúpido! Assim que Barcos alcançou Leon, ele o abraçou enquanto chorava. Chorou de alegria ao chamá-lo de idiota. Zola ficou irritada e saiu da habitação. Bom, está tudo bem. Não é ruim se eu pensar nesse tesouro se tornando meu. Só vou deixá-lo trabalhar para mim de agora em diante. Vou ficar com todos os seus ganhos. Serei eu aquela a rir por último. Assim que Zola saiu do corredor, encontrou-se com um servo-elfo que estava esperando-a e saíram. Ergui um sorriso na frente de Zola enquanto ela fazia uma cara amarga. Não apenas trouxe um tesouro, mas também uma nave espacial, uma aeronave. Quando percebeu que era meu, ela logo veio tentar me fazer entregá-lo, contudo antes disso, dei um argumento sólido para silenciá-la. O contrato entre você e meu pai não tem relação comigo. Como tenho 15 anos, logo já adulto, concluí meu cadastro como aventureiro. Está me entendendo? O tesouro que encontro é minha propriedade e não do meu pai. Meu pai ia dizer alguma coisa, porém minha mãe o impediu. Mesmo assim, Zola respondeu. Este é um tesouro que você ganhou com o dinheiro dos seus pais. O que está fazendo se exibindo como se fosse seu? Respondo de forma calma. Conhecendo-a, tive um palpite de que diria algo assim. No Reino Wolfort, existe uma lei fortemente protegida sobre a propriedade de tesouros obtidos por aventureiros. Tal situação se deve pelo fato deste país ser fundado por aventureiros. Estou bem com ser insultado por meus pais, mas não por você. Oh, pode ficar com isso. Entrego-a uma mala com barras de ouro enquanto sorrio. Tenho uma quantidade enorme de tesouro atrás de mim, contudo o que dei para Zola é apenas uma pequena fração. Por direito, encontrar barras de ouro já significa muito dinheiro, todavia ela não ficou nada grata por isso. Sabendo disso, conscientemente coloquei os tesouros atrás. Zola não se rendeu. Como uma lógica tão mal feita como essa vai ser suficiente? Este tesouro estará sob o controle de Barcos de qualquer maneira, certo? Nesse caso, o tesouro é propriedade da família Bartford. Tenho o direito de possuí-lo. Encolhi meus ombros. Então falei sobre algo que já havia consultado com Lucian antes. Está falando sobre se tornar propriedade desta casa, certo? Como já sou adulto, sou um aventureiro independente. Talvez você não saiba que agora posso administrar minha própria propriedade. Entretanto, preciso contribuir para minha casa, certo? Então, tenho pensado em investir esses ativos no território. Não acha que seria uma boa causa para a manutenção do porto ou algo parecido com isso? Foi bom ver Zola franzir as sobrancelhas e fazer uma careta para mim.
Se apenas transferir o dinheiro ou a fortuna para minha casa, com certeza Zola terá o direito de pegá-los. No entanto, se sou eu quem controla o dinheiro e o invisto, o investimento para o desenvolvimento do território não é algo que Zola possa fazer. Ela não pode arrancar um trecho de uma estrada ou porto construído e levá-lo consigo. Talvez entendendo que estava em desvantagem, Zola se retirou. Tomando seu amante elfo, ambos voltaram para seu quarto na mansão. Caí na gargalhada uma vez olhando-a voltar com o rabo entre as pernas. Meu pai então bateu em minhas costas. Idiota! Você foi longe demais. O que está tentando fazer provocando-a? Aquela mulher estava tentando me vender para uma velha pervertida. Acho que deveria ser desculpado por fazer apenas isso. De qualquer forma, o que acha dessa montanha de tesouro? Incrível, não é mesmo? Meus pais certamente ficaram surpresos ao ver todo o tesouro que acumulei. Bem, para ser honesto, é incrível. No entanto, já relatou isso à guilda. Balancei a cabeça e expliquei. A Guilda de Aventureiros é um estabelecimento oficial do país, então embora sejam chamados de guildas, não é de fato uma organização independente. Parece que eles decidiram manter o termo guilda por ter sido utilizado no passado. Este cenário sem brilho é preocupante. É claro. Graças a isso, porém, o país tirou uma parte. De 20% da fortuna que apresentei a eles, o país ficou com 30% disso. No entanto, o tesouro restante é todo meu. Vou comprar um barco novo no lugar do que quebrei. Talvez pudesse enviar uma aeronave para você como um presente. Minha mãe ficou um pouco surpresa diante do pródigo eu. Não está pensando em guardar alguns para o futuro. Com isso, poderá ser independente. Depois de me dizer isso, endireitei-me e olhei para os dois. Na verdade, há algo sobre o que eu preciso falar. Conversei com meus pais sobre o que acontecerá no futuro.